Ele pediu para mim dar um dízimo, eu dei o dízimo, a documentação da minha casa. Você deu a escritura da sua casa para a igreja? Dei para eles poder reformar a minha casa para mim. Eles transferiram minha casa pro nome deles e eu perdi a casa. Agora a casa é deles. É deles, eu não posso fazer nada, a não ser matar um deles. Eu como não estou matando ninguém, eu entreguei na mão de Deus. Você pensou em processar a igreja? Não vai adiantar. Não. Os caras têm muito dinheiro. Pobre não tem vez no Brasil. Meus lindos e minhas lindas, vocês viram o que aconteceu com esse senhor aí? Vocês viram o que aconteceu com ele? Vocês viram não só o que acontece com esse senhor, não só o que acontece com ele, mas como acontece com muitas e muitas outras pessoas que estão nas igrejas, tá? Eu não estou aqui criticando a religião de ninguém. Eu não estou aqui, sabe, falando mal. Mas eu estou aqui, sabe, falando que muita coisa que acontece dentro dessas igrejas, sabe, é o que acontece como o caso desse senhor que ele passou aí, ó, que ele está passando, né? Que passou não, que está passando, né? O que ele está passando, né? Porque o pastor fica dentro da igreja cobrando da pessoa que ela não é judia, ela, né? O brasileiro não é judeu, gente. Então, obrigação, o brasileiro não tem obrigação de devolver dízimo. O brasileiro não tem obrigação de ficar dando oferta para a igreja, tá vendo? Não tem por quê? Porque isso era uma lei que foi feita no Antigo Testamento, para os judeus daquela época lá, tá? Daquela época lá, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, gente. Por que as igrejas ficam usando o Antigo Testamento? Me diga aí, por quê? Alguém sabe me explicar o porquê que essas igrejas ficam usando o Antigo Testamento se nós estamos vivendo no tempo da graça? Nós vivemos, gente, no tempo da graça. Ninguém está vivendo mais no tempo da lei, tá? Que é o Antigo Testamento. Então, por que as igrejas continuam usando o Antigo Testamento nos dias de hoje? Para que fica usando o Antigo Testamento hoje? Se nós vivemos na graça, né? Que quando Jesus morreu na cruz, né? O véu foi quebrado. Traduzindo, aquelas leis que existiam no Antigo Testamento foram tiradas da vida da pessoa, entendeu? Por quê? Porque Jesus já foi lá e já pagou o preço. Não precisava as pessoas fazer mais aqueles sacrifícios que as pessoas faziam no Antigo Testamento, né? Porque Jesus pagou na cruz, lá na cruz, todos os pecados do ser humano. Por isso que hoje nós vivemos na graça, ninguém vive mais na lei, gente. Ninguém vive mais na lei, tá? Então você aí que frequenta a igreja, você tem que ser mais esperto, tá? Você tem que ser mais espertinho, hein? Vamos ser mais esperto. Vamos ser mais esperto, tá? Tá? Porque o pastor tá dando mais de espertinho com vocês, né, gente? Vamos dizer assim, né? Porque nós vivemos na graça. Hoje, nos tempos de hoje, ninguém tem que ficar devolvendo dízimo, gente. Ficar devolvendo oferta. O caso desse senhor aí, ele não tinha dinheiro para devolver o dízimo. O que aconteceu? Ele é muito ingênuo. Olha, é por isso que eu tô dizendo pra você aqui, pra você parar de ser besta, pra você parar de ser bobo, tá? Senão você fica sem tudo que você tem, tá? Se você tem alguma coisinha, né? Se você ficar dando na sua igreja, você vai ficar sem nada, tá? É isso que eu tô dizendo. Você vai ficar sem nada. E se você não abrir o olho, meu querido, vai acontecer o que aconteceu com esse senhor aí, tá? Ele ficou sem a casa dele, tá vendo? Porque ele não tinha dinheiro para dar dízimo na igreja. E o que ele fez? Pegou o documento. Gente, qual é a pessoa de sã consciência? A pessoa que pensa vai pegar o documento da sua casa e vai deixar dentro da igreja na mão do pastor? Gente, vamos deixar de ser besta, né? Vamos acordar para a vida, gente. Vamos acordar para a vida, né? Vamos deixar de ser burro, tá? Vamos deixar de ser burro, né? Você pegar o documento da sua casa e você deixar na mão do pastor?
E o pastor, muito do seu esperto, pegou o documento da casa desse senhor, foi no cartório e transferiu a casa para a igreja? Isso é um absurdo. E agora onde é que ele mora agora? Mora na rua, tá vendo? Ele mora na rua, tá vendo? Tá vendo o que, que a igreja faz com a pessoa? Então, como é que muitas pessoas podem dizer que essas igrejas são a casa de Deus? Porque o verdadeiro cristão jamais vai fazer isso com pessoa nenhuma, gente. Pegar o único bem que a pessoa tem e, ó, ir no cartório transferir para a igreja e deixar a pessoa na rua. Isso não é coisa de cristão, gente. Isso não é coisa de gente cristã. Isso não é atitude de um cristão. Já pensou Jesus fazendo isso naquela época? Saindo pelos lugares e tomando as coisas das pessoas? Né? Dizendo que era para Deus? Então vamos que sirva de alerta, gente. Vamos acordar para a vida, né? Vamos deixar de ser bobo. Vamos deixar vocês deixar de ser besta, de ficar trabalhando, pegando os bens que vocês têm e deixando dentro de igreja, enriquecendo o dono da instituição. É isso que você está fazendo, tá? É isso que está acontecendo. Em vez de, como é que você vai prosperar desse jeito? Pegando o seu dinheiro, o seu salário, e deixando dentro de igreja. Pegando a sua casa e dando dentro da igreja. Pegando o seu carro e dando. Como é que você vai prosperar desse jeito? Você não vai prosperar. Você não vai prosperar desta forma. Porque tudo que vem na sua mão, você deixa dentro da igreja. Quem prospera? Quem é que está prosperando aí? O único que está prosperando é o dono da igreja. Ele é o único que prospera. E você? E você? Tá? E se você está gostando do conteúdo aqui do canal, tá, gente? Eu vou deixar aqui o QR Code para você nos ajudar aqui com o canal, tá bom? Com qualquer valor, tá? Você faz o seu Pix, a sua doação aqui para nos ajudar, tá? O canal agradece a todos vocês, tá? Que fizer o seu Pix e nos ajudar aqui, tá bom? E se você não puder nos ajudar com o Pix, você nos ajuda também fazendo a sua inscrição, comentando, curtindo e compartilhando os vídeos aqui do canal, tá? E se você quiser participar do grupo do WhatsApp aqui do canal, eu vou deixar o link do grupo aqui abaixo na descrição do vídeo para você que quiser participar do grupo aqui do WhatsApp aqui do canal, tá bom? Tá bom? E outra coisa também, gente, vamos bater a meta aqui do canal, para nós batermos a meta de 5 mil inscritos aqui no canal. Vamos? Vocês me ajudam a bater essa meta de 5 mil inscritos aqui no nosso canal? Tá? Para a gente ajudar esse ano, né? O presidente Lula, né? A ficar, ajudar o presidente Lula a divulgar, né? O que ele está fazendo no governo dele, né? As coisas boas que ele está fazendo, os projetos que já foram aprovados para beneficiar a vida da população, tá? Então, é isso que eu estou querendo aqui, é você nos ajudar aqui, o canal a chegar a 5 mil inscritos para a gente ajudar o nosso presidente, né, gente? Né? Nós aqui juntos, unidos, junto com ele, né? Toda a esquerda progressista, né? Aqui unida para nós espalharmos, né? Combatendo as mentiras, né? As mentiras que se espalham por aí, não é? Então, nós estamos aqui para isso. Nosso papel é estar aqui ajudando o presidente Lula, né? Combatendo as mentiras das pessoas que não têm, né? Que não tem, infelizmente, compromisso com o Brasil, com o povo brasileiro, né? De fazer o nosso país prosperar, o nosso país crescer para todos, não apenas para algumas pessoas, mas para todos, né? Para todos, né, gente? Né? Porque um país, ele só cresce, ele só prospera quando todos prosperam. Agora, quando um país ele está só apenas está beneficiando só apenas algumas pessoas, esse país não cresce, esse país não prospera, né? Esse país não avança. Então, nós estamos aqui para isso, para ajudarmos o nosso presidente, né? Que para mostrar as propostas que ele já os projetos que ele já fez, que foram aprovados, né? Que está beneficiando a maioria do povo brasileiro, né, gente? Então, continuando aqui, então, meus amores. Então, você aí que frequenta uma igreja, eu já frequentei igreja, gente. Eu já frequentei igreja, tá? E a última vez que eu fui a uma, eu fui lá para orar, para buscar a Deus,
E aí, mano, o pastor veio com aquela conversa, parece que a gente entra dentro da igreja, o pastor fica olhando a gente dos pés à cabeça, né? Vendo o que, que a pessoa tem de valor. Vocês sabiam que eles ficam olhando isso? Ele fica olhando se você tem alguma coisa de valor, se você tem um celular bom, se você tem um cordão de ouro, se ele fica, você tem um anel de ouro, se você tem um brinco de ouro. Ele fica ali observando, tá? Ele fica só ali observando. Aí ele chegou e disse assim pra mim, e para outras moças, tinha mais 5 pessoas lá na reunião, tá? E aí ele ficou olhando assim, vocês não vão participar, né, aquela campanha lá, né, que é da Igreja Universal, sabe? Aquela campanha lá, sabe? Vocês não vão participar, não? Aí eu olhei pra ele e disse, não, não vou participar, não. Por quê? Ah, porque tem que ter dinheiro, né? Falei pra ele, tem que ter dinheiro, né, pastor? Pra poder participar desse negócio. Ah, mas não tem problema não. Mesmo você não tem dinheiro, você pode participar. É só você vender alguma coisa que você tem. Aí você pega esse objeto que você vendeu, você pega, coloca o dinheiro dentro do envelope e deixa aqui. Eu fiquei olhando bem na cara dele assim, como é que é? Eu não sou obrigada a estar fazendo propósito, não. Eu falei pra ele, eu não sou obrigada a estar fazendo propósito aqui na igreja, não, tá? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer as coisas para Deus, não é é pelo amor, não é pela força, tá? É pelo amor, não é pela força. E eu não vou fazer, não vou fazer campanha, não. Não vou, não. Não vou fazer, vou participar, não. Não vou querer. Queria porque queria empurrar um envelope para mim, para outra moça lá. Aí ele olhou lá, viu no pescoço da moça um cordão de ouro. Ele olhou, né? E você não vai participar, não? Ela disse, não, pastor, tem que ter dinheiro para participar. Aí sabe o que, que ele disse para ela? Você tem esse cordão de ouro aí no pescoço. É só você vender, pegar o dinheiro e botar dentro do envelope. Ela olhou pra ele assim. É do meu irmão o cordão. O cordão não é nem meu. O cordão é do meu irmão. Vou vender uma coisa que não é minha? Fica, tá vendo como é que é? E fica pressionando a pessoa para participar de campanha que é para poder as pessoas estar dando dinheiro dentro da igreja. Olha, você não é obrigado a estar passando por esse tipo de coisa, não, gente. Olha, eu vou dizer aqui para vocês mesmo. Você não é obrigado a estar passando por isso, não, tá? E essa foi a última vez que eu fui nessas igrejas. Eu cansei, gente, porque todo lugar, toda igreja que eu ia, as pessoas vinham com envelope pro meu lado. As pessoas vinham envelope, envelope, envelope. Sabe, você não vê esse pessoal indo aparecer para ajudar a pessoa, para perguntar se a pessoa está passando por algum problema, se a pessoa tá precisando de alguma coisa na casa dela, se ela está precisando de 1 quilo de arroz, de 1 quilo de feijão. Não, eles não param para perguntar isso da pessoa, só param para pedir dinheiro, gente. Você não é obrigado a estar ficando dando dinheiro nessas igrejas, não. Vê se vocês acordam para a vida. Isso foi isso aí que abriu meus olhos, sabe? Eu digo, gente, eu não sou banco não para ficar dando dinheiro na igreja, não. O que que é isso, tá? Eu já cheguei aqui, eu já fiz vídeo falando pra você que eu já cheguei a trabalhar um mês no emprego e eu peguei o meu salário do mês, eu deixei tudo dentro dessa igreja, sabe? Sabe? E aí, apareceu alguém para me ajudar? O pastor apareceu lá para me dar menos ovo para me comer? Apareceu nada. Não apareceu nada. Peguei o meu salário e deixei tudo lá para eles, tá vendo? Tá? Então vamos cair na real. E foi isso aí que fez eu despertar. Eu digo, ó, parou por aí. Chega de eu ficar dando dinheiro nessas igrejas. Foi isso aí que abriu o meu olho. E desde lá, mano, eu tô muito bem, obrigado, tá? E se eu quero devolver o meu dízimo, sabe o que, que eu faço? Se eu ver alguém passando necessidade por aí pedindo um prato de comida para mim, o meu dízimo é pagar um prato de comida para uma pessoa. Esse é o meu dízimo, tá? Esse é o dízimo que eu dou. Essa é a obra de Deus que eu estou fazendo para o Senhor, é essa. Dar um prato de comida para quem tem fome, tá? É muito melhor eu pegar o dinheiro do dízimo e comprar um alimento para uma pessoa que está passando necessidade do que eu ficar dando dentro de igreja para estar bancando o luxo dessas pessoas, tá? Então, gente, essa é a dica que eu tô dando aqui pra você. Esse senhor aí, ó, coitadinho, tá na rua, tá vendo? Foi pra rua, pegou o único bem que ele tinha, né? Deixou dentro da igreja, a igreja foi lá, transferiu a casa que ele tinha, a única coisa, o único bem que ele tinha, e transferiu a escritura da casa para a igreja. E ele ficou sem a casa dele, tá vendo? Então vamos deixar de ser besta, tá, gente? Vamos deixar de ser besta, que esse povo aí não tá preocupado com ninguém, não, tá? Eles estão preocupados com o bolso deles, tá? Só com o bolso deles e mais nada, tá? Tá? Esse negócio de oração. Você quer orar? Ora em casa, que é de graça. Por que você tem que estar pagando alguém para estar orando? Você não precisa estar pagando ninguém. Eu oro em casa, gente, tá?
Eu oro em casa, tá? Eu faço as minhas meditações, porque Deus está dentro de mim. Deus não está fora. Deus está dentro de mim, Deus está dentro de você. E é dentro de você que você tem que buscar Deus, tá? Né? Procurando um intermediário para você estar pagando ele, para ele levar você a Deus e que não leva, né? É. Sabe por que que não leva? Ele não leva você a Deus porque Deus está dentro de você. É lá que Deus está. E é dentro de você que você tem que procurar Deus. Sabe como? Quando você medita e quando você aquieta sua mente. Quando você silencia, quando você aquieta sua mente, você está abrindo a porta para você se conectar com Deus que habita dentro de você, tá? Então, gente, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E antes de nós finalizar, para você que quiser nos ajudar aqui com o nosso canal, vou deixar o QR Code para você fazer seu Pix aqui para nos ajudar aqui o nosso canal, gente, tá? Nos ajude aqui com o nosso canal, tá? Nos ajude, porque o canal vai ficar muito grato a você, tá, meus amores? Tá? Tá bom? E se você não puder nos ajudar com o Pix, você nos ajuda se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações, indo no todos, tá? Para você receber a notificação dos próximos vídeos e também deixando seu like, deixando o seu comentário, se você já passou uma situação dessa dentro de alguma igreja, né? Porque essa aí foi a gota d'água, gente, para mim, olha. Foi a gota d'água, depois desse dia, olha, eu disse, olha, eu digo não. Já deu, né? Já deu. Pronto. Aí não quis mais saber de igreja, não. Não quis mais saber, não, gente. Não. Eu disse, não sou banco, não, para estar dando dinheiro em igreja. Pronto. Estou vivendo muito bem, obrigado, tá, gente? Tá? Porque Deus está dentro de você. Deus está dentro de você, tá? A casa de Deus que Deus fala é você. Não é o prédio que você vai lá orar, não. A casa de Deus é você. É você que é a casa que Deus habita, tá? Nem aquele prédio lá, não, tá? Aquilo ali não é a casa de Deus, não. A casa de Deus é você, tá? Então, vamos finalizando por aqui mais um vídeo do canal. Meus amores, até o nosso próximo vídeo.